Que bom ter você aqui conosco. Que a graça do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Quero convidar você a ouvir uma mensagem muito abençoada, inspirada na palavra de Deus, que vai certamente impactar o seu coração. E convidar você também a compartilhar com outras pessoas essa mensagem. E também te convidar para nos visitar, Rua Rosa Branca, número 32, bairro Bom Jardim, Igreja Metodista, às terças-feiras, às 19h30, aos domingos, às 9 horas da manhã e às 19h. Tá bom? Seja muito bem-vindo ao nosso meio e fique com essa mensagem abençoada agora para o seu coração. Repita comigo: eu sou filho. Eu tenho um pai. Por que eu quero conversar sobre isso, irmão? Você que está aqui na igreja, você que está em casa para ver no YouTube, Deus te abençoe. Rua Rosa Branca, número 32, bairro Bom Jardim. Visita a gente aqui, que tem lugar para você aqui em nome de Jesus. Amém? Por quê? Porque eu fui alguém que não tive paternidade. Hoje eu liguei para meu pai. Vim chamar e conversei com ele, bati um papo com ele, com a minha irmã, o pai de pai. Mas como doeu para mim não ter essa paternidade. Mas quando eu encontrei Jesus, eu descobri a paternidade em Deus. Eu descobri a filiação em Deus. Eu descobri que eu nunca fui órfão. E que eu nunca fui um bastardo. Porque eu sempre tive um pai. E esse pai é o próprio Deus. Então, os pais dessa terra e as mães dessa terra podem falhar. E provavelmente irão falhar. Mas o Pai eterno, todos os dias, Ele proclama e reafirma a sua paternidade sobre nós. Então, eu quero convidar você para de pé. Nós vamos ler esse texto. Lucas 3, 21. Lucas 3, 21. E aconteceu que ao ser todo o povo batizado, também foi Jesus. E estando ele a orar, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. E ouviu-se uma voz do céu. No 3, todo mundo vai ler comigo? 1, 2, 3. Tu és o meu filho amado, em ti me compraste. Mais uma vez? 1, 2, 3. Tu és o meu filho amado, em ti me compraste. Obrigado por essa palavra, Senhor. Ela é tua e o Senhor é o dono da vida. Fala conosco. Não me deixe atrapalhar nada. Joga por terra todo o meu eu, todo o ego. Tudo que não provém de ti na minha vida cai por terra. E que eu seja simplesmente um atalaia do Senhor, um instrumento em tuas mãos. E que os corações sejam prontos para te ouvir em nome de Jesus. Amém. O tema da mensagem para nós nesta noite é: sou filho, tenho um pai. O texto que nós lemos mostra o exato momento em que Deus reafirma sua paternidade, a filiação do Filho Jesus Cristo, que é a representação humana do próprio Deus na terra. E Deus, Ele brada em alto e bom som e crava, dizendo: esse é o meu filho. Quem vocês estão vendo não é qualquer um, é meu filho e eu sou o pai dele. E ele é a minha representação, ele sou eu aí na terra. E a partir do filho, nós também nos tornamos filhos. Então, eu quero conversar um pouco com você sobre essa afirmação, sobre essa certeza que eu sou filho e eu tenho um pai. Porque qual que é o grande problema? As nossas dificuldades humanas, às vezes, têm nos impedido de nos relacionar com o Pai Celeste. Eu conheci na caminhada muita gente que tem problema com seus pais na terra e transfere esse problema para Deus. Conheci um homem muito culto, tenente da aeronáutica brasileira, criado dentro da igreja evangélica, conhece a Bíblia de trás para frente, de frente para trás, conhece tudo sobre ciência, geografia, política, sociologia, antropologia. Ele é um crânio. E ele é alguém que se denomina ateu e que gosta de discutir com as pessoas o seu ateísmo. E ninguém gosta de discutir com ele. E eu fugia dele quando eu via ele, porque realmente ele é um crânio, esse homem. Hoje ele está debilitado, já está beirando lá, talvez os seus 90, 80 e poucos e tal. E um dia ele me parou e ele falou comigo: pastor, eu quero conversar com o senhor, eu quero que o senhor me prova que Deus existe. E então eu perguntei para ele: eu quero que o senhor me prova que ele não existe. Se o senhor conseguir me provar que ele não existe, eu te provo que ele existe. Fala: mas aí não tem jeito.
Falei, então significa que ele existe. Mas a verdade é que eu comecei a conversar com ele. E na conversa ele disse para mim assim: se Deus é tão bom, por que o meu pai batia em mim quando eu queria jogar bola para ir para a escola? E ele começou a falar do pai dele, foi falando. Eu disse: olha, meu irmão, deixa eu te dizer o seguinte, eu entendo que o seu problema não é com Deus, é com seu pai. Seu pai não soube te ensinar de uma forma tão amorosa, mas tudo que seu pai queria é por amor te levar para a casa de Deus. O seu problema é com seu pai, não com Deus. E aquele homem começou a chorar, e é um homem duro, eu nunca tinha visto aquele homem chorar. E ele começou a chorar, limpou o rosto, disse: é verdade. Ele não deu o braço a torcer, mas foi embora, não teve mais conversa. Sabe o que eu descobri naquele dia? Que o problema dele nunca foi com Deus Pai, o problema foi com o ser humano, com o pai carne. E o que eu quero mostrar para você? Que às vezes a nossa quebra de relacionamento aqui interfere no que diz respeito à paternidade que a gente precisa entender de Deus para a nossa vida. Jesus, ele foi batizado por João Batista, e Deus, ele brada no céu dizendo: este é o meu filho amado. E consequentemente o que a gente vai aprender hoje é que depois disso, a partir de Cristo, nós também podemos ouvir a mesma voz dizendo: sois meus filhos amados. Então, qual a lição que nós podemos aprender sobre sou filho, tenho um pai? Em primeiro lugar, Deus em Cristo Jesus reafirma sua paternidade sobre a minha vida e sobre a sua vida. E como? Com uma aliança. Como que Deus fala para mim e para você o mesmo que Ele falou para Jesus? Por causa de uma aliança. Qual é essa aliança? O que diz que você é filho do seu pai e da sua mãe? O seu DNA. Mas ainda que não tenha DNA, temos filhos adotivos, filho do coração, continua sendo filho do mesmo jeito. Mas a verdade é que se nós formos fazer a árvore genealógica de todo mundo, o DNA é um só. Todo mundo veio de quem? De Adão e Eva. A junção sanguínea diz quem nós somos. E não é diferente aqui. A partir do filho que Jesus diz, que Deus diz: este é o meu filho, a partir deste filho nós nos tornamos co-herdeiros. Ou seja, nós só somos herdeiros porque nós já recebemos o filho. E porque o filho nos recebeu, nós nos tornamos filhos co-herdeiros em Deus. Então, a mesma voz que disse para Jesus: tu és meu filho amado, a partir da cruz de Cristo, ela também diz para mim e para você: tu és meu filho amado. Porque essa é a cruz de Cristo, é este sangue, muito mais do que o sangue que corre na tua veia, mas o sangue eterno de Cristo Jesus trouxe para nós uma nova aliança e nos fez seus filhos. Por isso, Mateus capítulo 26, versículo 28 diz assim: porque isso é o meu sangue, que é derramado em favor de muitos para o perdão dos pecados. O sangue que garante a aliança feita por Deus com o seu povo. Esse é o momento da ceia. Esse é o momento em que Jesus nos ensina que o sacrifício dele na cruz do Calvário trouxe para nós essa perspectiva de filhos. Lá na cruz, Jesus estava dizendo agora, não era Deus dizendo para Jesus somente, mas é o próprio Deus em Jesus dizendo para mim e para você: a partir do sacrifício do meu filho, agora vocês também são filhos. A partir da aliança do sangue dele que é derramada, você tem um pai. Você não é mais órfão, você não é mais bastardo. Você pode ter qualquer decepção com seu pai nessa terra, mas com Deus você nunca vai se decepcionar, porque Ele é um pai perfeito. Então essa é a primeira lição que nós precisamos aprender. A nossa paternidade, ou seja, a filiação em Deus, ela foi feita pelo sangue derramado na cruz. Do mesmo jeito que Jesus ouviu: tu és meu filho amado, nós também ouvimos há 2025 anos atrás, quando a gente nem existia fisicamente. Jesus subiu naquela cruz para fazer a vontade do Pai e para nos tornar também filhos que podem ouvir a voz do Deus Todo-Poderoso dizendo: eu sou o pai de vocês e vocês são meus filhos. Ou seja, a paternidade e filiação sendo exercida. Então você é filho, você tem um pai, e o nome dele é Jesus de Nazaré. O nome dele é Deus Todo-Poderoso, o Criador do universo é o seu Pai. Quem está entendendo, diga amém. Amém. A segunda lição que nós precisamos entender: tenha cuidado. Repita comigo: cuidado. Diga: o diabo sempre vai tentar trazer dúvida em seu coração sobre a sua filiação, sobre quem você é filho. Agora preste atenção:
O versículo de número 22 que nós lemos diz assim: Deus dizendo: Tu és meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer. Jesus sabia disso, mas por que é que Deus reafirmou isso? Porque assim como Jesus foi tentado, nós somos tentados todos os dias. E olha só, vamos olhar um pouquinho o que a Bíblia diz. Mateus capítulo 4, versículo de número 3. Então o diabo chegou perto dele e disse: Se você é filho de Deus, mande que estas pedras virem pão. Na tentação no deserto, quando Jesus estava jejuando, a primeira tentativa do diabo com Jesus foi roubar a figura paterna. A primeira tentativa do diabo foi gerar dúvida em Jesus de quem ele era filho. Ele disse: Tu és mesmo filho de Deus? Será mesmo que Deus te ama como filho? Olha o seu estado, transforma essa pedra em pão. O que o diabo mais vai tentar roubar do seu coração é a certeza de quem você é filho. O que o diabo mais vai tentar fazer quando você erra, quando você falha, na sua humanidade, quando você escorrega para um lado e para o outro, ele vai tentar dizer assim: não precisa orar mais não, que Deus não te ouve, você não é filho mais não. Não precisa fazer isso, que Deus não está nem aí para você. Ele vai tentar sempre isso. Agora, antes desse episódio, Deus falou com Jesus: Tu és meu filho amado. Eu fico aqui comigo imaginando, irmão, o diabo dizendo assim para Jesus: Se tu és o filho de Deus, eu fico imaginando Jesus falando assim: Você não ouviu a voz me gritando ou não? Você não ouviu meu pai gritando do céu? Tu és meu filho amado. As coisas não acontecem à toa na Bíblia, irmão. Antes da tentação, o próprio Deus já tinha reafirmado quem Cristo é. Então você precisa ter cuidado, porque hoje de manhã a gente aprendeu sobre campo de batalha, que é a mente. O diabo vai sempre tentar lançar na sua mente que você é um bastardo, que você é um órfão, que você não tem pai, que você foi abandonado, mas isso é mentira. Deus é teu pai, você tem um pai, você é filho, e o Jesus que nós cremos te salvou, ressuscitou o terceiro dia com poder e glória, e age o que houver, ele te ama como um pai ama um filho. E você não pode deixar essa dúvida entrar na sua mente, porque assim como o diabo tentou Jesus, ele vai tentar você, ele vai tentar dizer para você que não tem jeito para o seu pecado, que não tem jeito para a vida que você está levando, que não tem jeito para a sua forma de ser, mas Deus vai continuar sempre olhando para você e dizendo: Tu és meu filho amado, você só precisa entender que eu sou seu pai. Deus vai em todo o tempo estar dizendo para você que tu és filho e filha amada, porque, irmão, ninguém te ama como Deus ama. Então nunca deixe a dúvida entrar no seu coração. Não foi à toa que Deus bradou do céu dizendo para Cristo quem ele era, porque embora Cristo é a representação do próprio Deus aqui na terra, ele passou por um tempo em um corpo carnal como eu e você. Ele sentiu dor, ele chorou, ele teve fome. Quando ele foi crucificado, ele sentiu dor, ele sangrou. Como qualquer um de nós se importar vai sangrar, ele sangrou. Ele teve sede, com a mulher samaritana. Como qualquer um de nós, se caminharmos longo caminho, vamos ter sede. Mas ele tinha literalmente, ou seja, a essência de Deus é ele. Jesus é o próprio Deus. Em Jesus, Deus teve pé, mão, olho, cabelo, como eu e você. Filipenses 2 diz que ele desfez a sua glória e veio esse mundo por causa de mim e você. Ele veio, ele desfez de tudo para te adotar, para te trazer para o lugar de filho de novo, porque a gente estava perdido, irmão. A gente estava andando por aí, irmão, era filho de tudo menos de Deus, e por causa da escolha que a gente fez uma vida de pecado. E aí Deus veio em Cristo Jesus, e aí Deus diz: Este é o meu filho amado. E lá na cruz, Jesus replica isso para mim e para você. Agora, vocês não são só criatura. A partir do sangue derramado, do sacrifício do Calvário, vocês também são filhos. Filhos, por herança. Então, eu sou filho, eu tenho um pai, e eu não posso deixar que a dúvida de Satanás entre na minha mente. Sempre que ele tentar lançar dúvida acerca da paternidade de Deus, da filiação, eu não vou aceitar, porque foi pago com alto preço de resgate para a minha vida e pela sua vida. A palavra de Deus diz, irmãos, em Efésios 1:5, Deus já havia resolvido que nos tornaria seus filhos por meio de Jesus Cristo, pois este era o seu prazer e a sua vontade. Olha, irmão, o
prazer e a vontade de Deus era nos tornar seus filhos. O prazer e a vontade de Deus em Cristo era nos trazer para perto. Ainda que Cristo tivesse que sofrer o que ele sofreu, ainda que Cristo tivesse que sangrar o que ele sangrou, ser moído como ele foi moído, mas o prazer de Deus era nos trazer para perto como filhos. Você tem um pai, você não é órfão. Seu pai dessa terra pode ter errado com você, seu pai dessa terra pode ter sido ausente, mas a eternidade está marcada com o pai que te marcou para morar com ele uma vida eterna. Então não deixe o diabo jogar dúvida no seu coração de quem é Deus para você e de quem você é para Deus. A terceira lição que eu quero que você aprenda é que os filhos e as filhas têm o Espírito Santo testificando todos os dias. Assim como o diabo tenta lançar dúvida, os filhos têm o Espírito Santo dizendo assim: não ouve ele não, ouve a mim, tu és filho. O Espírito Santo todo dia está dentro da gente, irmão. Todo dia está mexendo nas nossas entranhas. Sabe quando você está desanimado? Sabe quando você está para baixo? Sabe quando você quer parar de existir? Aí lá dentro do seu ser, lá na sua alma, lá dentro do seu espírito, o seu fôlego de vida, o Espírito Santo grita e diz assim: você não é criatura, você é filho. Você tem lugar no reino. Você pode sentar na mesa. A casa do irmão, sabe o que eu fico imaginando? Eu fico olhando assim, irmão, a nossa entrada no céu. Tem dia que eu fico imaginando isso. Por que você vai entrar no céu? Ah, Senhor, eu vou entrar porque eu sou pastor. Não. Título de pastor não vai te levar para o céu, não. Irmão, meu título de pastor não leva para o céu, não. Ah, porque eu canto? Não é porque você canta. Porque eu entrego o dízimo? Não é porque você entrega o dízimo. Ah, porque eu faço uma? Não. Eu vou entrar no céu só por uma coisa, porque eu aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador. Amém. E aí eu fico imaginando, irmão, você acha que a gente vai ter que pedir permissão para entrar lá? Irmão, o reino é nosso. Oração do Pai Nosso: venha a nós o teu reino, assim na terra como no céu. Como que Jesus ensinou a orar? Pai Nosso. Ele é o nosso Deus, Ele é todo poderoso, Ele é supremo. Não tem ninguém como o nosso Deus, mas Ele é o nosso Pai. E eu fico imaginando os filhos entrando no reino. A gente vai ficar anestesiado, olhando para um lado, para o outro. Aí ele pergunta assim: será que você vai conhecer alguém? Irmão, não quero nem saber se eu vou conhecer. Se eu conhecer, tudo bem. O que só quero olhar é o Pai. Nós só vamos caçar o Pai. Cadê o Pai? E na hora de chegar em uma glória tão grande, a Bíblia diz que lá não precisa de sol, porque Ele é o sol da justiça. A glória é tão tremenda que nós vamos ficar anestesiados, olhando e dizendo: como é bom estar aqui, Pai. E esse é o nosso Pai. E sabe, irmãos, por que eu entendo isso? Olha, a Bíblia diz, olha o que diz aí no versículo número 22. A Bíblia diz que descendo o Espírito sobre Jesus, o céu se abriu e uma voz disse: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho muito prazer. Sabe o que significa? Que todos nós que temos e entendemos que somos filhos de Deus, só entendemos porque temos o Espírito Santo em nós. Você só tem um jeito de entender quem você é, abrindo o seu coração e dizendo: Espírito Santo, entra e faz morada. Não é apenas um sentimento, não é apenas um arrepio, não é apenas a emoção de uma alma, mas é um espírito quebrantado em Deus. É como Jesus disse para Nicodemo, João 3: precisa nascer da água do Espírito. Não é só arrepiar, chorar e ir para casa. Isso é alma, isso é bom, mas é alma. Não é sentir só na alma, é sentir no ruar, no seu espírito humano, no seu fôlego de vida. É o Espírito de Deus falando com você mesmo assim: ei, eu te chamo de filho. Quando Jesus ressuscitou uma menina, a filha de Jairo, ele disse: Talita cumi, levanta e anda. Levanta, come, levanta. Mas a tradução original é: filhinha, menina, desperta. Porque para Jesus a morte é como um sono, e Ele tratou ela como um filho e disse: filhinha, está na hora de levantar. É assim que Jesus te trata, irmão. Eu, você, nós às vezes podemos tratar nós mesmos diferente, mas Jesus nunca vai deixar de olhar para você como um filho, como uma filha. Por isso o Espírito Santo está aí dentro de você, gritando todo dia, falando: você é filho, não acredite nas mentiras do diabo. Você é filho, não acredite na depressão. Você é filho, não acredite na ansiedade.
Você é filho, não acredita no fracasso. Você é filho, não acredita nas mentiras desse mundo. Porque você é filho, e você não é filho de qualquer um, você é filho do Deus vivo. Olha o que diz a palavra de Deus em Romanos, no capítulo 8, no versículo 16. Por favor, tem alguém lá no Data Show? Se tiver, coloca lá, Romanos 8, 16. Irmão, a gente precisa ler esse texto. Repita comigo, sou filho. Tenho um pai. Olha só, esse pai nos deixou o Paracletos, o ajudador, o Espírito Santo, o Consolador. E o Espírito Santo habita onde? Hein? Nós, nos filhos, nas filhas. Olha o que diz. 1, 2, 3. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Isso é maravilhoso. Ô, Kevin, vem cá, Kevin, por favor, vem cá. Vem cá, Kevin e Miguel, vem cá, os dois. Eu olhei aqui porque é pai e filho. Vamos lá. O Kevin, vem cá, Kevin. Vem cá também, Arthur. Kevin, fica aqui. Você é Kevin. Kevin, você é Kevin. Fica aqui na frente, Kevin. Fica aí, isso. O Miguel fica atrás do seu pai. Aqui, ó, isso. O Miguel é o espírito do Kevin, ou seja, é a vida, ó. Som de vida. E aí, tem um dia que o Kevin está cabisbaixo aí, tranquilo. Mas o Espírito dele está aqui, ó. Tá, mas ele tem ligação com o Espírito de Deus. Vem cá. Abraça o seu irmão. Isso, abraça. Você é filho, rapaz. Aí de repente, levanta a cabeça, Kevin. Sabe por quê? Porque o Espírito de Deus veio no nosso Espírito, que é a vida que Deus nos deu, e começa a ser filho. A carne pode estar abatida, a alma pode estar até meio angustiada, mas o Espírito diz assim, ó, você não é qualquer um não, rapaz, eu estou aqui contigo, você é filho, eu sou seu pai. Aí o cara que estava latindo disse, agora pode vir, vem todo mundo, pode vir que eu vou passar por cima, vou enfrentar tudo. Por quê, irmão? Porque nós temos um pai. Agora você que não tem o Espírito Santo, como é que você vai ficar? É isso aí, ó, abatido. Aí o seu espírito, agora você não é mais a função disso, você é a alma. Aí abatido também é alma. Por quê? Só quer elogio, só quer carro, só quer casa. O que te alegra é só coisa dessa terra. Mas quando o nosso espírito humano, que é o fôlego de vida, recebe o Espírito Santo, vai lá, dizendo para ele, ó, te abraça ele. Relógio de novo. Vamos aplaudir o Senhor? Sabe por que isso acontece? Porque, irmãos, nós temos o Espírito de Deus em nós. Nós temos um Pai. Imagine você, o Silvio, vou usar o Silvio, vou usar aqui, por exemplo, o Silvio dizendo para as filhas, você vai conseguir, você vai chegar lá. Agora imagine, todo dia que as filhas do Silvio chegar, não, tem jeito não, você vai conseguir não. Tem jeito não. Não adianta tentar não, você não vai conseguir. Sabe o que um filho quer? Um pai presente, irmão. A presença de um pai faz a diferença na vida de uma menina, de um menino. E o mesmo é quando a gente consegue entender que Deus está com a gente, irmão. A gente consegue entender que eu sou filho e que o Espírito de Deus, não é o pastor Mike falando não é sua mãe falando não, é o próprio Espírito sussurrando lá na sua alma e no seu espírito diz assim, fica tranquilo, estou aqui filho, você não está sozinho não. Isaías 5:43, quando passares pelo fogo não te queimará, quando passares pelas águas não te afogará, porque eu, o Senhor teu Deus, estou contigo. Amém. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Quarta e última lição. Os filhos têm prazer em orar ao Pai. Sabe qual é a característica daquele que sou filho, tem um pai? É alguém que ama bater papo com o pai. Irmão, não tem coisa melhor do que filho sentar e bater papo com o pai. É ou não é? É bom demais, né, Eduardo? É bom demais. Quem tem saudade? Quem já perdeu seus pais? Levanta as mãos. Quem já perdeu? Quem sente saudade de papos que você já começou um dia? É isso aí. Agora deixa eu dizer o seguinte: o pai carnal nós vamos sentir saudade, mas o pai celestial nunca vamos sentir, porque ele é eterno. Ele é eterno. Toda hora você pode conversar com ele. E olha só, e eu termino aqui nessa noite. Olha o que diz o versículo número 21. O versículo número 21 diz assim: e aconteceu que ao ser todo o povo batizado, também foi Jesus, e estando ele a orar, o céu se abriu. O que Jesus estava fazendo? Orando, falando com o Pai, e os céus se abriu. Filhos amam conversar com seu pai.
Filhos amam falar com esse pai. E quando esses filhos falam com o pai, o céu se abre e o milagre acontece. Deus abençoe sua vida. Atos capítulo 2, versículo 14 diz: todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o Espírito dava a cada um deles. Isso aconteceu em Pentecoste. Precisamos amar falar com o Pai. Como é bom viver a filiação. Como é bom viver a paternidade de Deus. Como é bom. Sou filho, tenho um pai. Eu quero convidar você a ver um pequeno vídeo que eu quero mostrar para você agora. Um pequeno vídeo. Preste atenção nesse vídeo. O vídeo de uma menina que entendeu que era filha. E antes de passar esse vídeo, eu quero dizer: essa é a missão desse vídeo. Fazer o nosso Pai conhecido e resgatar os irmãos que estão perdidos. Repita comigo: sou filho, tenho um pai. Quem entendeu a mensagem, diga amém. Amém. Diga: o Espírito do Pai habita nos filhos e nas filhas. Amém? Então, olha esse vídeo aí. Andressa Duarte Barragana, conhecida como Gauchinha, é um dos maiores exemplos de que quando o assunto é viver para Deus, viver pouco não necessariamente é não ter vivido tudo. Se prepare, porque a vida dessa menina certamente vai fazer você repensar o que você anda fazendo da sua. E hoje eu me orgulho muito porque eu consegui batizar 8 crianças já, fora os que vêm pela frente. Nascida em Pelotas, Andressa se batizou aos 9 anos de idade contra a vontade da sua mãe. Ela dizia que eu era muito pequena para minha idade, que eu não deveria me batizar. Mas eu achava para mim que já estava tarde demais, que eu podia fazer algo pelo meu próximo. E aos 11, ela levou a própria mãe às águas do batismo. Mas a sua mãe não foi a única. Entre 9 e 14 anos, a Andressa levou mais de 100 pessoas às águas. Quem conviveu com ela dizia que a Andressa parecia estar sempre com pressa de encher o céu com gente. Termo usado pela própria Andressa para definir a sua missão na Terra. Enquanto meninas de sua idade brincavam de boneca, a Andressa, desde os 9 anos de idade, já lutava dia após dia contra o inferno. De forma voluntária, ela preencheu toda a sua semana de domingo a domingo com algo que pudesse levar pessoas a Jesus. Segunda-feira, ela batia de porta em porta em trabalho missionário. Terça, ela visitava asilos. Terça-feira eu visito o asilo e lá a gente canta, a gente ora, a gente brinca. Tem algumas pessoas até que são sozinhas, assim, sabe, que se abrem bastante com a gente. Quarta, ela fazia artesanato para ajudar famílias carentes. Quinta, era dia de serenata na porta da casa de irmãos da igreja. Sexta-feira, ela liderava um grupo de oração intercessório com crianças. Sábado, ela procurava por crianças que pudesse levar para a igreja. E domingo, ela apresentava um programa de rádio. O pastor Wilson Geisler, que a conheceu pessoalmente, dizia que a Andressa era um grande ser humano de pouca idade e incansável. E o mais impressionante vem agora. No carnaval de 2008, aos 14 anos, ela sacou todo o dinheiro guardado para sua festa de 15 anos para levar a maior quantidade de jovens possíveis a um retiro de sua igreja. Ao perceber a sua mãe contrariada, ela disse à sua mãe que sua festa de 15 anos seria no céu. Como uma profecia, isso se cumpriu. Em março de 2008, a caminho da casa dos avós, o carro dirigido pelo seu pai se chocou contra um caminhão. Andressa e mais 3 pessoas faleceram. O pai sobreviveu e logo após se converteu, se batizou e assumiu o grupo de crianças que a sua filha deixou. Andressa não tinha redes sociais, não tinha cachê nem empresários. Ela também não se resumia a uma versão mirim do seu serviço. Ela não era uma pregadora mirim nem uma profeta mirim. Ela era uma criança que o céu conhecia pelo nome, pelo tamanho de seu amor por Jesus. E ela esteve com ele, se colocando ao lado de idosos esquecidos, famílias carentes e irmãos simples da igreja. De todo o coração, não é a melhor forma de encontrar Jesus, é a única. E essa deve ser a missão dos filhos. Uma menina que viveu intensamente com seu pai. E ela não perdeu a sua vida, ela viveu intensamente a sua vida. Então nós podemos sim representar as almas dessa igreja. Nós podemos sim ganhar almas para Jesus. E essa tem que ser a nossa missão. E quando eu partir daqui, não diz respeito quantos carros a gente teve, quantas casas a gente teve. Não se diz respeito ao tamanho e a beleza de um templo, mas se diz respeito quantos irmãos nós resgatamos para Jesus. Quantas pessoas nós levamos a entender que somos filhos e temos um pai. Andressa, ela entendeu que ela era filha de um pai e viveu tão pouco nessa terra, mas vive
para sempre na eternidade, porque levou almas ao Senhor Jesus. Essa é a missão dos filhos, porque a maior missão do Pai foi enviar o teu próprio Filho. João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A missão da igreja é povoar o céu. Então, igreja, vamos nos levantar. Vamos levantar e vamos acreditar como Andressa acreditou. Vamos acreditar como essa menina acreditou. Porque nós não somos órfãos, nós temos um Pai. A missão do Pai foi enviar o Filho para resgatar eu e você como os filhos. E a missão da igreja agora é resgatar muitos que estão perdidos aí, que não sabem que tem um Pai, que não sabem que são filhos, mas que através da igreja, o Espírito que habita em nós podemos mostrar para eles que eles não são órfãos, que eles não são bastardos, mas que tem um Pai. E quando chegar a nossa hora de partir, nós poderemos dizer no céu: combati um bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Deus abençoe você.